Oi, meu nome é Maria Antônia e eu vou conversar hoje sobre alça, pressão, volume pelo projeto Fisiologia em Vídeo. O ciclo cardíaco ele pode ser representado em gráficos a partir de algumas variantes, como a pressão e o volume. No caso da alça, pressão, volume, a gente considera as alterações na pressão e no volume no ventrículo esquerdo que acontecem durante o ciclo cardíaco. Para relembrar, a diástole ela é o período durante o qual o músculo cardíaco ele relaxa, e a sístole é o período durante o qual o músculo cardíaco contrai. A primeira parte que a gente vai analisar é o enchimento diastólico. Ele começa quando a válvula mitral abre, no ponto A, e ele termina quando a válvula mitral fecha, no ponto C. Vamos desmembrar o enchimento diastólico. Do ponto A ao ponto B, ocorre uma redução inicial na pressão ventricular esquerda devido ao relaxamento e à distensibilidade progressivos do músculo cardíaco. Isso ocorre apesar do influxo rápido de sangue que provém lá do átrio esquerdo. Do ponto B ao ponto C, o aumento na pressão ventricular reflete o enchimento ventricular e as alterações nas características elásticas passivas do ventrículo. O aumento na pressão é pequeno, mesmo com aumento substancial no volume ventricular durante a diástole. O pequeno aumento na pressão reflete a complacência do ventrículo. E esse pequeno aumento na pressão que ocorre ali no final do enchimento diastólico, ele é causado devido à contração atrial, que contribui para o enchimento ventricular. Que nem eu coloquei ali, no ponto A ocorre a abertura da válvula mitral, do A até o B, o relaxamento do músculo cardíaco, e do ponto B até o C, o enchimento ventricular. Complacência ela aparece aqui porque, apesar do volume de sangue, a variação na pressão é pequena. A contração isovolumétrica. Do ponto C até o D, ocorre essa contração isovolumétrica. A pressão aumenta gradativamente, mas o volume ventricular não se altera, porque tanto a válvula mitral quanto a válvula aórtica estão fechadas. E no ponto D, a válvula aórtica vai se abrir, que nem eu coloquei ali. Em D ocorre a abertura da válvula aórtica. Do ponto D ao ponto E, ocorre ejeção rápida do sangue. Isso está associado ao aumento uniforme na pressão do ventrículo, que é ocasionado lá pela contração do músculo cardíaco. Do ponto E ao ponto F, a redução no volume ventricular ocorre por uma ejeção reduzida e por uma pequena redução na pressão ventricular. No ponto F, a válvula aórtica se fecha. Que nem eu coloquei ali, então, a ejeção é rápida de D em direção a E e é lenta de E em direção a F. Em F, ocorre o fechamento da válvula aórtica. Do ponto F ao ponto A, nós temos o relaxamento isovolumétrico. Ele se caracteriza por uma queda acentuada na pressão, não ocorre variação do volume de sangue, porque tanto a válvula aórtica quanto a mitral estão fechadas. E a válvula mitral vai abrir no ponto A, o que encerra esse ciclo cardíaco e dá início a um próximo. Sobre os volumes. O volume diastólico final, também conhecido como pré-carga do ventrículo esquerdo, ele é obtido no fechamento da válvula mitral, que ocorre no ponto C. O volume sistólico final, ele é obtido na abertura da válvula mitral, no ponto A. Dessa informação, a gente vai tirar o volume de ejeção, que é o volume diastólico final, menos o volume sistólico final. E sobre os débitos, o débito sistólico é o volume diastólico final menos o volume sistólico final. O débito cardíaco é o débito sistólico vezes a frequência cardíaca. E a fração de ejeção é o débito sistólico sobre o volume diastólico final. É uma
fração. Por último, esse gráfico, ele conversa com a lei de Frank-Starling, que à medida que a pré-carga aumenta, o volume de ejeção também aumenta. Isso ilustra o funcionamento dessa lei de Frank-Starling, que diz assim: alterações na pré-carga no volume ventricular esquerdo alteram o comprimento das fibras do miocárdio e, consequentemente, a força de contração subsequente, assim como o volume de ejeção produzido. As duas variações que podem acontecer aqui. A linha vermelha indica o aumento da contratilidade do coração, o que pode ocorrer com a aplicação de noradrenalina. A curva ela é mais íngreme, ela é deslocada para cima, e agora o ventrículo ele está capacitado a produzir um volume de ejeção maior mediante uma dada pré-carga. Significa que o coração ele consegue espremer mais. Se o ventrículo ele foi danificado por um caso de isquemia, por exemplo, a curva de pulsão ela é deslocada para baixo, o qual reflete um volume de ejeção reduzido mediante qualquer pré-carga. Aqui eu coloquei um exercício para a gente discutir um pouquinho. Após carga, abertura da válvula atrioventricular da aórtica, fase de ejeção, de enchimento e o débito sistólico, eu já passei. O que eu não conversei ainda, mas é bem tranquilo de entender, é a primeira e a segunda bulha. Elas são os sons que a gente escuta, dois de alguns sons que podem ser auscultados, né? A primeira bulha cardíaca, ela indica o fechamento da válvula mitral, e a segunda bulha cardíaca indica o fechamento da válvula aórtica. Então, aqui, na hora de identificar, fazer esse exercício, a gente tem que pensar, em que momento fechou a válvula mitral? Em que momento fechou a válvula aórtica? Esse aqui é o exercício, o gabarito está logo após, então eu vou passar rapidinho. E as referências que eu usei para fazer esse trabalho são o Bernie Levy, a Linda Constanzo, e também um pouquinho do Silverton, que eu acho que tem uma linguagem um pouco mais tranquila. É isso. Obrigada.